Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para essa segunda-feira, 21 de junho de 2021, teremos 7 palpites. Vamos começar ali na Eurocopa e vamos fechar no Brasileirão. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixa o seu like e ajude o canal a crescer, galera. Então bora, sem muita conversinha, sem muito delonga, vamos ao vídeo do dia. Primeiro jogo, Macedônia do Norte e Holanda. Jogo válido pela terceira rodada do Grupo C, onde a Holanda já está classificada para as oitavas de final da Eurocopa e a Macedônia do Norte ainda sonha com uma possível vaga como segundo colocado ou até mesmo como terceiro colocado. Então é um jogo que vale muito mais para a Macedônia do que para a Holanda, mas é um jogo que ainda assim eu vejo com o mercado de gols com boa tendência, até porque a Holanda é uma forte equipe, já está classificada, vai jogar mais solta, e a Macedônia do Norte é quem precisa do resultado e pode dar muitos espaços, o que pode favorecer também que a equipe holandesa é muito mais forte. Sem falar que os últimos 5 jogos da Macedônia do Norte, em 4 tivemos 3 gols ou mais. E no caso da Holanda, nos últimos 5 jogos, em 4 também tivemos 3 gols ou mais. Quando essas duas equipes se enfrentam, a gente não pode ter muita base, até porque o último jogo é datado de 2009, então as equipes mudam muito com o passar dos anos. Então por isso nosso palpite para esse jogo é mais de 2.5 gols. Odd está na casa de 1,60, porque apesar de a Holanda já estar classificada e não ter tantas pretensões nesse jogo, é uma equipe que vem fazendo muitos gols, conta com um elenco muito forte e pega a equipe teoricamente mais fraca do grupo, que vem de 2 derrotas, mas que ainda tem algumas remotas chances de classificação. Deve tentar jogar bola para vencer e isso pode ocasionar espaços para a equipe holandesa, que é mais forte, que é melhor tecnicamente, e isso pode surtir muito efeito na questão dos gols. Por isso eu acredito que deve ser um jogo para gols, então mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,60 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Ucrânia e Áustria, outro jogo válido pelo Grupo C. Aqui a gente tem a Ucrânia atualmente na segunda posição com 3 pontos e a Áustria em terceiro com 3 pontos. Então um jogo que vale muito, mas muito para ambas as equipes. Quem ganhar estará na próxima fase. Se ficar assim, a Ucrânia se classifica e a Áustria vai ter que torcer para ficar em terceiro e até tentar essa vaga como terceiro colocado do grupo. Por isso, galera, é um jogo que eu ainda assim acredito no mercado de gols. Até porque a Ucrânia, nos últimos 5 jogos, em 4 tivemos 2 gols ou mais. Já a Áustria, nos últimos 5 jogos, em 3 tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, apesar de ser bem antigo, um jogo de 2012 para jogo de seleção, isso muda muito. Os 2 jogos acabam com mais de 2 gols na partida. Por isso nosso palpite para esse jogo é mais de 1.5 gols. Odd está na casa de 1,70, uma odd que eu achei, na minha opinião, muito, mas muito exagerada, porque são duas equipes que teoricamente são equilibradas, mas são equipes que marcam gols em seus jogos. A Ucrânia vem com um bom futebol, tem tudo para manter essa classificação, mas a equipe da Áustria é uma boa equipe, não é uma equipe boba, é uma equipe que vem mostrando um bom futebol, conta com a Alaba e com outros jogadores ali de nome, com a boa seleção, e tem tudo também para tentar uma classificação. E uma odd de 1,70 para um jogo que vale muito, tanto para a Áustria como para a Ucrânia, eu acho muito exagerado, até porque a Áustria vai ter que sair para o jogo, porque o empate é da Ucrânia. Se ficar empatada, a Ucrânia classifica no critério de desempate. Então é um jogo que a Áustria pode sair para o jogo, pode deixar espaço e a Ucrânia pode concretizar a sua classificação. Tomando 1-0, a Áustria tem que sair mais para o jogo, aí que pode dar mais espaço ainda para a Ucrânia fazer o seu gol, ou vice-versa. A Áustria abre o placar e a Ucrânia tem que sair para o jogo para tentar empatar ou tomar até mais. Então é um jogo que eu vejo com uma boa tendência para ao menos 2 gols, que é um jogo muito importante para as pretensões tanto de Ucrânia como de Áustria. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,70 é o nosso palpite para esse jogo.
Passando agora para Bohemians e Shamrock Rovers, jogo válido pela primeira divisão irlandesa. O Shamrock Rovers, atual primeiro colocado com 34 pontos, e o Bohemians ali em quinto com 24 pontos. Jogo de uma competição que em algumas partidas tem uma certa boa tendência de gols, enquanto em outras a gente tem jogos bem truncados. Mas são duas equipes que vêm correspondendo ao mercado de gols. Até porque o Bohemians, nos últimos 5 jogos, em todos tivemos 2 gols ou mais. Já a equipe do Shamrock Rovers, nos últimos 5 jogos, em 3 tivemos 2 gols ou mais. E apesar de nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes a gente ter apenas 2 jogos com 2 gols ou mais, eu ainda assim vejo um jogo com ao menos 2 gols pelo que essas equipes vêm desempenhando nas últimas rodadas. Por isso, o nosso palpite para esse jogo é mais de 1.5 gols. Odd está na casa de 1,45, mas é um jogo facilmente com 5 minutos essa odd está batendo em 50, e são duas equipes que vêm com bom retrospecto. Enquanto o Bohemians é atual quinto colocado e vem de 3 vitórias e 1 empate nos últimos 4 jogos, o Shamrock Rovers é o atual primeiro colocado e vem de 2 vitórias e 1 empate nos últimos 3 jogos. O que mostra, só realça o que são duas boas equipes da competição. O Shamrock marcou 26 e tomou 12, enquanto a equipe do Bohemians marcou 29 e tomou 16. Ou seja, são duas equipes da parte de cima da tabela, duas boas equipes em campo, que vem jogando bom futebol, marcando gols e tomando alguns gols. Tanto que o Bohemians nos últimos jogos acabou vencendo o Drogheda por 5-0. Então, é um jogo que, na minha visão, tem sim muita tendência para ao menos 2 gols. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50 com 5 minutos de jogo, é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Drogheda e Dundalk, outro jogo válido também pela primeira divisão irlandesa. O Drogheda, atual quarto colocado com 25 pontos, e o Dundalk ali em oitavo com 18 pontos. Aqui a gente tem uma das fortes equipes do cenário irlandês, que é o Dundalk, que não vem nada bem nessa temporada, quanto a equipe do Drogheda, que vem ali na parte de cima, que ocupa até a faixa de playoffs para a próxima Liga Europa. Então, um jogo também que eu vejo com bons olhos para o mercado de gols, até porque o Drogheda nos últimos 5 jogos, em 4 tivemos 2 gols ou mais. Já o Dundalk, nos últimos 5 jogos, em todos tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, em todos tivemos 2 gols ou mais. Por isso, o nosso palpite para esse jogo é mais de 2.0 gols. Odd está na casa de 1,45, mas é um jogo facilmente com 10 minutos, 5 minutos, essa odd está batendo em 60, e um jogo que eu vejo com uma boa tendência até para 3 gols na partida, até porque nos últimos jogos, tanto de Drogheda como de Dundalk, são equipes que vêm marcando muitos gols e vêm sofrendo muitos gols, tanto que vem dando uma oscilada na competição. O Drogheda vem de uma vitória, de uma derrota até surpreendente de 5-0, além dessa, nos últimos 5 jogos teve mais uma outra derrota, enquanto o Dundalk, uma das fortes equipes do cenário irlandês, vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate nos últimos 5 jogos. Então mostra que o Dundalk é uma equipe muito estável, que da mesma forma que marca, toma muitos gols. E quando essas duas equipes se enfrentam, a tendência de gols também costuma ser muito grande, com placares bem elásticos. Então a gente vai no mais de 2.0 gols, mas a tendência é que tenha até mais gols nessa partida. Por isso, mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,60 com 10 minutos de jogo, é o nosso palpite para Drogheda e Dundalk. Passando agora para St. Patrick's e Finn Harps, outro jogo válido pela primeira divisão irlandesa. A gente tem o St. Patrick's, atual segundo colocado com 31 pontos, e o Finn Harps ali em sétimo com 19 pontos. Outro jogo que eu vejo com uma boa tendência de gols, até porque o St. Patrick's nos últimos 5 jogos, em todos tivemos 2 gols ou mais. Já o Finn Harps, nos últimos 5 jogos, em 4 tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, em 4 tivemos 2 gols ou mais. Por isso, nosso palpite para esse jogo também é mais de 1.5 gols. Odd está na casa de 1,40, mas é um jogo com 5-10 minutos também está batendo 1,50, e são duas equipes ali. O St. Patrick's, atual segundo colocado, uma boa campanha na caça ao Shamrock Rovers, e o Finn Harps está ali na faixa de baixo, até brigando contra a zona de rebaixamento, apesar de estar bem distante do primeiro time, que se encontra
encontra nessa posição. Então é um jogo que eu vejo também com bons olhos, até porque o St. Patrick's, atual segundo colocado, vem de 2 boas vitórias seguidas, enquanto o Finn Raps nos últimos 5 jogos são 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Então é um jogo que bota frente a frente uma equipe que vem muito bem na competição, 2 vitórias seguidas, atual segundo colocado e que joga em casa, contra uma equipe que vem na parte de baixo da tabela e que vem oscilando muito, mas muito na competição. Sem falar que quando essas equipes se enfrentam, tem uma boa tendência também no mercado de gols. Por isso não tem outra alternativa senão mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50 ali com 10 minutos de jogo mais ou menos para St. Patrick's e Finn Raps. Passando agora para Eurocopa, Rússia e Dinamarca, outro jogo válido pela terceira rodada, mas aqui do grupo B, a gente tem a Rússia atualmente na segunda posição com 3 pontos e a Dinamarca em último com 0 pontos. Jogo que é muito, mas muito importante tanto para a Rússia como para a Dinamarca, até porque vale vaga. A Rússia, em caso de empate e derrota da Finlândia ou até mesmo empate com a Bélgica, a Rússia estará classificada, mas é um jogo que a Dinamarca deve vir muito para cima, deve tentar muito gol. E é um jogo que eu vejo com uma boa tendência de gols, até porque a Dinamarca vai sair pro jogo e pode dar espaço para a boa equipe da Rússia, que não é uma equipe tão exemplar, mas é uma equipe muito bem organizada que pode dar muito trabalho. Sem falar que os últimos 5 jogos da Rússia, em 3 tivemos 2 gols ou mais. Já a Dinamarca, nos últimos 5 jogos, em 4 tivemos 2 gols ou mais. Apesar de o único jogo entre eles datar de 2012, também foi um jogo que teve 2 gols no jogo. Por isso, tendo em vista todo o contexto que envolve essa partida, o nosso palpite para esse jogo é mais de 2.0 gols. Odd está na casa de 1,55, porque eu vejo a Dinamarca com muita tendência de sair para o jogo, até porque empate e derrota deixa a equipe fora da próxima fase da Euro, e a Rússia vai ficar ali mais na sua defensiva, saindo nos contra-ataques, explorando os espaços que a equipe dinamarquesa deixa. Coisa que pode ser muito favorável para gols, até porque em caso da própria Dinamarca abrindo o placar, a Rússia vai ter que se expor mais para buscar o gol ou até acabar tomando um, ou vice-versa. A Rússia também sai para o jogo, a Dinamarca toma o gol e aí que a Dinamarca tem que sair mais ainda e pode ser um prato cheio para a Rússia praticamente selar a sua classificação na próxima fase. Então um jogo que eu vejo com uma boa tendência de gols, apesar de terem placares de 1-0 nessa Eurocopa, mas foi contra a força defensiva da Finlândia. Mas para esse jogo eu vejo 2 equipes com uma tendência de gols, até porque essas equipes precisam sair para o jogo, principalmente a Dinamarca, se quer alguma coisa ainda na competição. Por isso, mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,55 é o nosso palpite para a Rússia e Dinamarca. E passando agora para Atlético Mineiro e Chapecoense, jogo válido pelo Brasileirão, quinta rodada. A gente tem aqui o Atlético Mineiro, atual quinto colocado com 9 pontos, e a Chapecoense em 17º com apenas 2 pontos. Jogo que na minha visão não tem nem muito o que fazer, né? O Atlético Paranense vem de 5 vitórias, o Atlético Mineiro, na verdade, vem de 5 vitórias seguidas e pega a equipe da Chapecoense que ainda não conseguiu mostrar um bom futebol. Contra o São Paulo teve muita chance de virar o jogo com 1 a mais, acabou apenas saindo com empate e além disso nos últimos 5 jogos são 2 derrotas, 2 empates e apenas 1 vitória e válida ainda pela Copa do Brasil no primeiro jogo contra o ABC. Então por isso, galera, não tem muito o que fazer. O Atlético Mineiro é muito favorito, vem num momento melhor, tem um elenco muito melhor e deve ser um jogo de muita pressão da equipe mineira, até porque joga em casa contra uma equipe teoricamente mais fraca. Por isso não tem outra alternativa senão handicap asiático -1 no Atlético Mineiro. Odd nesse momento está na casa de 1,40, mas quem quiser esperar com 10 minutos de jogo, essa odd deve estar ali chegando a 1,50, porque eu vejo a equipe mineira mais qualificada, com mais time, num momento bem melhor, apesar de vencer muitos jogos de 1-0, é uma vitória. Caso a equipe mineira abra o placar, a Chapecoense vai ter que sair para o jogo, vai ter que se expor mais ainda, e é uma equipe que não está conseguindo jogar bola. Nos últimos 4 jogos são 2 empates e 2 derrotas. Teve uma grande oportunidade com São Paulo, não soube aproveitar, o que mostra a baixa qualidade dos jogadores da equipe da Chapecoense, o que pode favorecer muito o Atlético, que joga dentro de casa, tem um estilo muito ofensivo, e para esse jogo não deve ser diferente. Por isso, handicap asiático -1 no Atlético Mineiro, odd na casa de 1,50 ali para quem quiser com 10 minutos de jogo, é o nosso palpite para esse jogo.
Então foi isso, galera. Esses foram os nossos 7 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês e até a próxima. Fique agora com os bilhetes prontos e valeu!